Pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar participando desse congresso incrível para a gente falar sobre aplicações da toxicologia in vitro. Já deixo aqui meu super agradecimento à comissão organizadora por ter feito esse convite. Espero que a gente tenha aqui, né, um mini curso super proveitoso e fico também super à disposição para a gente conversar, seguir trocando após toda essa discussão. Meu nome é Bibiana Mati e eu sempre gosto de começar falando também um pouco sobre a minha trajetória, que eu acredito que tudo isso traz também inspirações para quem estiver me assistindo e me acompanhando. Mas então, pessoal, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em odontologia. Mas durante a minha graduação, eu fiz uma parte da minha graduação na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, na época no programa do governo federal chamado Ciências Sem Fronteiras, que era um programa especificamente, né, para os alunos passarem uma temporada fora do país. Foi lá que eu comecei a trabalhar com todas essas aplicações in vitro de cultivo de células. Me encantei por esse universo, cheguei a concluir então a graduação em odontologia, mas segui realmente na área de pesquisa, então fiz então meu doutorado também na URGS, na época já trabalhando não apenas com as células isoladas, mas também com modelos reconstruídos, então como reconstruir tecidos e órgãos em laboratório. Fiz uma parte do meu doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego, em um laboratório específico de bioengenharia. E após a minha conclusão do meu doutorado, eu começo a Núcleo Vitro. A Núcleo Vitro é uma empresa especializada em fazer testes utilizando cultivo de células e modelos tridimensionais, hoje em dia também de órgão nanochip, para avaliar segurança e eficácia de diferentes produtos para a saúde, como, por exemplo, produtos cosméticos, farmacêuticos, nutracêuticos, produtos para a área PET e veterinário. Dentre todas as metodologias que a gente realiza, nós realizamos bastante metodologias voltadas para a área de toxicologia e de segurança, que eu então vou trazer e comentar com vocês nesse mini curso. Para a gente se preparar, então eu trouxe aqui a agenda, os tópicos que eu vou estar cobrindo. Vamos falar inicialmente de um histórico, né, de onde começou essa parte de testes até os dias atuais, como que hoje a gente tem a nossa regulação aqui no Brasil. Falar sobre como essas metodologias in vitro também evoluíram nos últimos anos, quais são hoje as principais aplicações da toxicologia in vitro, como que ocorre a validação dessas metodologias e também tecnologias e tendências que eu estou vendo, né, que é como as coisas estão evoluindo para a gente também estar de olho lá no futuro e se preparar para tudo isso. Vamos lá, então. Começando pelo histórico. Acho que é super importante a gente entender, né, como que as coisas se delinearam para os dias de hoje, para a gente, né, também fazer mais sentido sobre como que hoje também as estruturas de regulação e de metodologias estão estruturadas. Então, se a gente for olhar num histórico bem lá atrás, né, a gente já tem primeiros registros na época de Aristóteles sobre essa curiosidade de entender como que os organismos funcionavam e para isso muitas vezes se realizavam realmente experimentos em animais vivos. Tudo isso foi evoluindo sempre para principalmente entender e fazer testes cirúrgicos, né, utilizando desses animais, até que na época de 1800 é que se começa a ter os primeiros entendimentos que hoje, né, a gente evoluiu e entende mais em relação à parte de microbiologia e também no desenvolvimento de vacinas. Isso, pessoal, sempre colocando muito, né, a utilização de testes, muitos erros e acertos com base em animais. E foi realmente a partir de 1900 que, com toda a nova era de industrialização, a gente tem um crescimento muito forte, o desenvolvimento e o lançamento de novos produtos no mercado. E aqui, por exemplo, né, muitos produtos na área cosmética para embelezamento, das pessoas, principalmente mulheres. E o que que aconteceu, né? A gente tem casos muito emblemáticos na década de 1930, em que uma máscara de cílios começou a causar cegueira em mulheres. E isso, acho que o principal caso foi dessa marca chamada Lash Lure, e muitas mulheres então começaram a ter danos seríssimos, né, nos olhos por conta da aplicação dessa máscara de cílios. E isso então se torna
algo muito relevante que precisa ser estudado e regulado, ou seja, não poderia estar simplesmente sendo lançados novos produtos no mercado se eles não tivessem essa demonstração de que eles não estariam fazendo um mal para as pessoas. E isso tudo então culminou, né, no final dessa década, a criação do Food and Drug Cosmetic Act, isso nos Estados Unidos. Então isso já trazia então essa requisição de que os produtos cosméticos precisavam demonstrar sua segurança, e nessa época eles eram principalmente feitos com testes em animais. E muito próximo disso, então em 1944, é criado um teste bem específico de irritação ocular, que era chamado teste de Drace, relacionado ao pesquisador que desenvolveu essa metodologia. Ele era um teste realizado realmente, né, em olhos de coelhos para verificar como que, né, se tinha essa reação sobre a segurança ocular de produtos. Então, nessa época, se faziam muitos testes para verificar, principalmente utilizando dessa metodologia. Alguns anos depois, dois pesquisadores se tornaram bastante conhecidos por proporem, né, princípios de técnicas experimentais humanas que ficaram conhecidos como os 3 Rs. Aqui pensando, pessoal, muito numa questão de bioética relacionado a testes em animais. Né? E quando a gente fala dos 3 Rs, eles ficaram conhecidos, né, pelos replacement, ou seja, como que a gente tem metodologias que conseguem substituir esses testes em animais. Também refinement, ou seja, como que a gente consegue ter as técnicas mais apropriadas para que, se necessário, o teste animal, a gente realize isso da forma que gere menos desconforto possível, né, para os objetos de pesquisa. E reduction, ou seja, ações que visem reduzir o número de animais, ou seja, como que a gente faz um bom cálculo amostral. Hoje em dia, a gente tem muitas metodologias alternativas que conseguem acelerar e, com isso, reduzir o uso de animais. Então, isso tudo já começou a ser discutido em 1959 por esses dois pesquisadores. Mas, passando, né, algumas décadas, realmente foi a partir da década de 70 e 80 que a população vem à tona, né, a questão de serem utilizados animais e começa a ter uma pressão da sociedade realmente em busca dessas metodologias alternativas. Em 91, a gente tem uma coisa bem importante, que é a criação do ECFAM, que foi o primeiro organismo internacional que se propõe a trabalhar especificamente em desenvolver metodologias alternativas ao uso de animais e a discutir sobre isso. Aqui vale a pena dizer que nos últimos anos, né, a gente deixou de falar tanto em metodologias alternativas ao uso de animais para New Approach Methodologies. Então, atualmente a literatura ela fala muito mais em não do que em metodologias alternativas. Então, mas por que isso aconteceu, né? O que levou a comunidade científica a entender sobre isso? Foi principalmente, né, porque realmente, inicialmente eram muitas metodologias com a capacidade ou com a intenção de substituir diretamente, né, o teste de Drace feito em olhos de coelhos por metodologias alternativas ao uso de animais. Mas o que se percebeu é que conforme toda a tecnologia foi evoluindo, a gente tinha também a incorporação de tecnologias que sejam totalmente novas, ou seja, não era nem algo que era possível antes de ser feito em animais, e principalmente que integram, né, biologia computacional, a parte toda de geração hoje de ômicas, então, metabolômica, proteômica, transcriptômica, a própria inteligência artificial, outros sistemas microfisiológicos. Então, o conceito, né, desse tipo de metodologia acabou se tornando muito mais ampla. Então, hoje, quando a gente fala de NAM, a definição, né, é que qualquer tecnologia, metodologia ou abordagem baseada em biologia humana que possa melhorar a avaliação de segurança sem depender exclusivamente de animais. Então, aqui, pessoal, quis trazer esse primeiro entendimento, né, de como que a gente chegou, né, de onde a gente partiu, como que a gente chegou hoje para falar sobre NANs no mundo como um todo, mas falando primeiro de Brasil, né? Então, como que aqui no Brasil as coisas aconteceram? Então, a gente tem algumas datas importantes, né? Em 2008, a gente tem a aprovação de uma lei que foi conhecida como a Lei Arouca, que ela regulamenta o uso de animais em experimentos científicos e a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONSEA. Então, quem vai entender, trazer muitas diretrizes para os comitês de éticas
é o CONSEA. E daí, em 2012, o Brasil cria duas instituições voltadas para as metodologias alternativas, hoje falando em NANS, né? A primeira delas é o RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos ao Uso de Animais. Então, laboratórios, instituições, empresas que trabalham nesse sentido de desenvolvimento de NANS, ou trabalham fazendo NANS, fazem parte dessa rede, que é o RENAMA. Tudo isso vocês conseguem ter acesso, né, no site da própria RENAMA. E o Brasil também criou o BRACVAN, que é o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, em que ele vai utilizar muito de toda essa expertise para dizer quais metodologias o Brasil vai aceitar, né, como metodologias alternativas para o seu legislário regulatório. E a partir disso, então, a gente tem várias resoluções normativas sendo liberadas nesses últimos 10 anos, em que se coloca como quais metodologias o Brasil já não aceita mais serem feitos testes em animais e prioritariamente teriam que ser feitos a partir de metodologias alternativas da OECD, certo? Daqui a um pouco mais eu explico o que que é a OECD, mas para esse momento acho que é mais importante a gente entender de que, bom, então o Brasil já aceita uma grande quantidade de metodologias que devem ser feitas principalmente em laboratório antes de serem realizados qualquer tipo de testes em animais. Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente também ter de conhecimento é que o Brasil ele ainda opera principalmente num modelo de reconhecer, né, métodos que já são validados internacionalmente. Ou seja, a partir de metodologias da OECD, que são metodologias validadas por um certo desfecho, por exemplo, irritação ocular, ele vai então reconhecer essa metodologia e um pouco mais, vou chamar assim, restrito, né, para essas metodologias. Quanto que outros países e organizações, como os próprios Estados Unidos e Europa, eles estão avançando para aceitar, nessa análise regulatória, normas que sejam mais complexas, como, por exemplo, o órgão on chip e também utilização de inteligência artificial. Um outro ponto que vale super a pena a gente comentar, no ano passado, em 2025, a gente tem, então, uma nova lei federal que proíbe testes em animais para a categoria de cosméticos, higiene pessoal e perfumes. Então, hoje, no Brasil, é banido fazer testes em animais para essa categoria de produtos. Então, é relevante a gente comentar sobre isso e ver como que o Brasil, como um todo, vem avançando para trabalhar com essa agenda. Bom, e para comentar, acho que esse é às vezes, siglas, né, que a gente gera bastante confusão, mas eu quis trazer a diferença entre OECD e ISO. Então, a OECD é uma organização para buscar uniformizar entendimentos entre diferentes países. Ela tem um foco toxicológico regulatório, ou seja, as metodologias descritas na OECD, que são, por exemplo, para avaliação de irritação cutânea, segurança ocular, genotoxicidade, elas vão ter esse foco muito toxicológico. Então, para dizer sobre esse desfecho, e vão ser muito relevantes para categorias de produtos como químicos, cosméticos, pesticidas, próprios produtos farmacêuticos também. E ela tem essa questão bastante relevante de que se uma metodologia foi, por exemplo, foi realizada de acordo com uma OECD na Europa, ela vai ser aceita aqui no Brasil, por exemplo, e vice-versa. Já a ISO, existe também metodologias descritas, mas que o foco da ISO não é o desfecho regulatório em si, mas um olhar de padronização técnica e da qualidade daquele produto. Então, a ISO hoje ela é muito mais voltada para dispositivos médicos, né? E aqui a gente sabe que é uma categoria bem grande de produtos, e vão falar principalmente, né, sobre esses biomateriais e a biocompatibilidade que esses dispositivos médicos têm. E daí, para conseguir harmonizar a forma com que esses dispositivos médicos são validados e são avaliados, a ISO traz algumas metodologias que ela recomenda que sejam realizadas para eles, certo? Então, pessoal, nessa primeira parte eu quis comentar com vocês sobre como que a evolução histórica, de uma forma obviamente bastante resumida, ela aconteceu, como que hoje a gente tem essa visualização em termos de NANS no Brasil, e também comentar rapidamente essa diferença entre OECD e ISO,
porque logo mais a gente vai falar bastante sobre OECD. Então, pensamos num histórico em questão regulatória e de legislação. Agora vamos olhar para um histórico em relação ao desenvolvimento de pesquisa e de tecnologia. Ou seja, como que as metodologias in vitro foram evoluindo nessas últimas décadas. Então, quando a gente olha para esse universo, a gente usa bastante sobre cultivo de células. Como que foi essas primeiras culturas, né? Então, quando a gente olha para a história, as primeiras células que conseguiram ser cultivadas foram células de embrião de sapo. E isso por um ponto muito curioso, né, que faz todo sentido, que a temperatura corporal do sapo, ela é em torno de 25 graus. Então, o pesquisador Harrison conseguiu isolar essas células e manter elas vivas a partir de um caldo de vários nutrientes em temperatura ambiente. E isso permitiu com que ele conseguisse ter esse sucesso no cultivo, do isolamento no cultivo dessas células. Já nas tentativas de isolar células humanas nessa época, não se tinha o mesmo sucesso, por conta principalmente de desenvolvimento de meio de cultura, mas também da própria questão da temperatura, que a gente fala hoje na nossa temperatura corporal de 37 graus. Então, mas as pesquisas seguiram, né? A gente tem em 1912 o pesquisador Alexis Carrel conseguindo isolar as células cardíacas do embrião de galinha, e essa pesquisa ela foi muito relevante para desenvolvimento dos meios de cultura, né? Muita base que a gente usa até hoje para cultivar as células começou a ser desenvolvida nessa época. E em 1950 a gente tem algo bem relevante, que é realmente o sucesso no isolamento da primeira célula humana, né, de linhagem humana. E essas células foram isoladas por dois pesquisadores, que foram George e Margaret Kay. O que eles estavam tentando na época? Eles fizeram várias tentativas de isolar as células humanas, mas o que eles perceberam é que eles conseguiam isolar e depois de alguns dias essas células morriam. Foram fazendo vários testes, né, de quais nutrientes que tinham que colocar, como que tinha que cuidar dessas células, até que uma célula de um câncer bastante agressivo né, não morreu depois de alguns dias. Então, eles relatam justamente que passaram dias, semanas e essas células continuavam vivas e se multiplicando. Naquela época, pessoal, a questão de comitês de éticas e bioética ainda não era implementado, e com isso, né, o nome das células é relacionado à paciente que doou essas células. Então, essas células são chamadas de células HeLa, muito relacionado à paciente Henrietta Lacks, que foi então a paciente que tinha esse tumor muito agressivo. Essa paciente veio a óbito um tempo depois, mas as células dela seguem em cultivo até hoje. Então, até hoje, se a gente quiser cultivar as células HeLa, a gente consegue comprar essas células e trabalhar com elas em laboratório. Deixo aqui uma sugestão, uma curiosidade. Toda essa história está contada super bem nesse livro, chamada A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Tem um filme também que conta sobre tudo isso. Então, quem tiver curiosidade de entender mais sobre esse histórico de pesquisa, recomendo bastante conhecer, né, sobre essa história, que versa sobre muitos momentos, né, seja em relação ao desenvolvimento da pesquisa, ao desenvolvimento da bioética e também sobre como tudo isso foi evoluindo ao longo dos anos. Mas, voltando para o nosso tópico, né? Com o passar do tempo, mais linhagens foram sendo estabelecidas, as técnicas avançaram também para entender o que uma célula permite seguir sendo linhagem ou não. Então, a gente tem vários desenvolvimentos por volta dessa época. Até que, atualmente, né, a coleção dos Estados Unidos, que é a TCC, ela tem mais de 4.000 linhagens celulares no seu biobanco. Então, hoje a gente pode dizer que a gente tem linhagens estabelecidas dos mais diferentes tecidos e órgãos do corpo humano e também de outras espécies que a gente pode utilizar elas para trabalhar. E eu gosto de dizer, então, que essas células isoladas, elas se tornam, então, o ambiente principal para a gente fazer as próximas análises, né, e os próximos desenvolvimentos. Então, eu queria só mostrar aqui, né, essas células que vocês estão vendo, então, que são as células HeLa, cada uma dessa estrelinha, vou chamar assim, é uma célula que vai ter ali no seu núcleo todo o DNA que traz todas as informações para essa célula. E a gente vai poder avaliar, né, diferentes mecanismos. E a partir dessas células, então,
os desenvolvimentos se seguiram, então na década de 90, os pesquisadores avançaram principalmente na questão de como que a gente consegue trabalhar não só com as células, mas reconstruindo órgãos em laboratório, então utilizando de matriz extracelular para fazer esse arcabouço em relação às células. Isso permitiu, por exemplo, o desenvolvimento de modelos de pele equivalente, como esse que vocês estão vendo na imagem, em que a gente vai ter, né, uma derme contendo fibroblastos e matriz extracelular e uma epiderme com diferentes camadas de queratinócitos até a formação de camada córnea. Então percebam como com metodologias de cultivo de células e aplicação de técnicas de engenharia de tecidos é possível ter uma semelhança histológica muito próxima realmente ao que a gente tem no nosso organismo. A partir disso, outros tipos de órgãos também passaram a ser desenvolvidos. A própria tecnologia da bioimpressão avançou muito nos últimos anos, trazendo uma celeridade e uma capacidade de reprodutibilidade também muito grande, né? O que que isso traz, né? A bioimpressora, ela permite com que a gente desenhe como deve ser feito, né, a impressão desse órgão, e ela vai utilizar de uma biotinta, que usualmente é um componente de matriz extracelular com células vivas ali presentes. Isso permite com que a gente consiga escalar também a recriação dos órgãos. E um novo avanço também no universo de produção de órgãos em laboratórios é agora a recriação de sistemas a partir de uma tecnologia que ela é chamada de Organ on a Chip, em que com um device semelhante a um chip de computador, mas ele não tem nada de hardware, nesse caso, a gente vai criar pequenos órgãos nessas estruturas conectado a um sistema microfluídico para simular a circulação sanguínea. Então vejam como, vou chamar nesses últimos 100 anos, nós partimos de um entendimento sobre como cultivar células em laboratório, expandimos tudo isso para diferentes órgãos, né, e origens dessas células, chegando a um momento de entendimento como que a gente consegue reconstruir esses órgãos em laboratório e agora conectando esses órgãos realmente em sistemas a partir do sistema de órgão-on-chip. Então, eu queria trazer essa próxima imagem que ela demonstra justamente esse desenvolvimento, né? Passando em cultura que a gente chama 2D, que é das células isoladas, a culturas tridimensionais, criando tecidos e órgãos, e agora chegando, né, a um órgão on chip. Vale comentar algo que é bem recente, né? Nos Estados Unidos começaram a ser colocados os primeiros processos para aprovar fármacos sem ter passado por nenhum teste animal, apenas utilizando metodologias in vitro e de organochip. Ano passado, inclusive, o próprio FDA, que é o Food and Drug Administration, semelhante ao que seria a Anvisa aqui no Brasil, começou a colocar que eles estão sim aceitando dados para novos fármacos apenas com metodologias in vitro para serem, né, passados então para os testes clínicos e que inclusive esses fármacos sem uso de animais teriam uma facilidade, uma maior velocidade regulatória. Então vejam como é importante, né, quando uma agência se coloca para decidir trabalhar nesse sentido, ela também traz muitas oportunidades. E atualmente, esse ano, eles também fizeram nos Estados Unidos um grande volume de financiamento em pesquisa para trabalhos que desenvolvessem NANs e não utilizassem animais. Usualmente, pessoal, todos esses movimentos que são vistos em agências regulatórias de Estados Unidos e de Europa, elas acabam ditando como os outros países também entendem. Isso porque as grandes empresas de desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, empresas farmacêuticas, acabam começando seus processos nesses países e depois, né, replicando em outros, como aqui no Brasil. Então, a gente observa que isso provavelmente também vai começar a acontecer aqui no Brasil, e inclusive a gente já está vendo, porque bem recentemente a gente está com um edital justamente estimulando o desenvolvimento de NAMs. Então, realmente, a gente observa como esse assunto ele está muito aquecido e com uma grande demanda de desenvolvimentos.
Bom, eu queria comentar também, trazendo mais detalhes técnicos sobre esse comparativo de uma cultura de células isoladas e uma cultura tridimensional. Então, quando a gente fala, né, e vocês vão ver sempre muito em artigos acadêmicos e na literatura, falando sobre cultura bidimensional e cultura tridimensional. Então, a gente precisa entender. A cultura bidimensional é quando as células estão aderidas usualmente em uma superfície de plástico. E essa superfície de plástico, normalmente, ela é tratada especificamente, né, para que as células possam fazer essa adesão. E a gente acaba vendo essas células, né, de uma forma bem que a gente chama bem 2D, né? Então, bem achatadinhas, mas bastante nítida essa visualização. Com diferentes técnicas de engenharia de tecidos, a gente pode ter, por exemplo, a criação da epiderme reconstruída. Então, só a formação da parte dos queratinócitos, em que esses queratinócitos, então, são colocados em uma interface ar líquido, que faz, então, eles fazerem essa formação de camadas, essa estratificação. Além disso, a gente pode incluir não só a epiderme, mas colocarmos também a derme, em que a gente vai ter, então, né, a presença dos fibroblastos embebidos em uma matriz simulando a derme, porque a derme é justamente nesse formato, e na parte da superfície, os queratinócitos fazendo as camadas. E daí a gente passa não só de um modelo de epiderme reconstruída, mas para um modelo de pele equivalente. Agora, falando sobre como que a gente observa isso em um microscópio, né, no nosso laboratório. A gente tem aqui uma imagem representativa de fibroblastos, em que a gente consegue observar que cada uma dessas células que estão aqui aderidas, cada uma dessas estrelinhas é um fibroblasto. E notem como os queratinócitos, né, os fibroblastos são essas células bem alongadas, bem mesenquimais, enquanto que os queratinócitos são células mais arredondadas, menores, que gostam de estar muito próximas umas das outras. Porque, justamente, né, na epiderme, elas precisam estar muito próximas uma das outras para fazer essa barreira. Enquanto que quando a gente reconstrói a pele em laboratório, por estarmos então presentes em uma matriz extracelular, essas células estarem vivas em um ambiente tridimensional, a gente já vê essas células não tão nítidas, perfeitas, por conta da tridimensionalidade. Mas a gente consegue observar que os fibroblastos estão aqui presentes embebidos na matriz e os queratinócitos estão formando uma monocamada. Então, trazendo aqui também como que fica um corte histológico de um modelo de pele equivalente, em que a gente tem a camada da epiderme com os queratinócitos e a camada da derme com a matriz extracelular e os fibroblastos. Então, mostrando aqui um exemplo de como que é essa reconstrução de pele equivalente em laboratório. Esse, então, é um dos modelos, por exemplo, que a Nuclivitro executa bastante. E fazendo um comparativo hoje, né, do que a gente tem entre vantagens e desvantagens em trabalhar em uma cultura bidimensional ou tridimensional, né? Então, quando a gente fala do cultivo solar 2D, a gente tem uma literatura muito extensa, a grande maior parte dos artigos nesse universo utiliza da cultura 2D. Então, tem muitas análises possíveis, seja em relação a como que essas células vão migrar, proliferar, a expressão de RNA mensageiro, a liberação de proteínas, a produção de proteínas. Então, tem muita coisa que é possível de ser feita. Elas hoje, né, têm um menor custo e uma menor complexidade de serem analisadas e, com isso, tem, né, análises com maior rapidez. Contudo, usualmente essas culturas a gente está trabalhando apenas com um tipo de célula, né, na nossa placa. Então a gente não tem essa conversa entre as células que todos os nossos órgãos acabam tendo. A gente não tem a matriz extracelular, que é muito importante quando a gente fala em um ambiente de um tecido ou de um órgão. E elas estão em um ambiente de plástico, né, e que a gente sabe que no nosso corpo a gente não tem nenhum ambiente que tenha essa mesma superfície, então tu acaba tendo sim, né, algumas limitações em relação às análises que são possíveis. Já a cultura celular tridimensional, a gente já vai ter então essa morfologia celular muito semelhante aos tecidos vivos. Justamente pela questão da matriz extracelular, a gente vai conseguir fazer com que as células se organizem em um formato semelhante, tal qual elas são no nosso organismo.
Essa diferença, essa presença das diferentes tipos celulares permite com que essas células conversem e isso gera, então, uma metabolização dos produtos de uma forma muito mais fidedigna ao que a gente tem no nosso organismo e a própria questão de termos a matriz extracelular. Contudo, hoje a gente ainda tem menos literatura, né, sobre esse tipo de tecidos e órgãos, apesar de que certamente isso está crescendo bastante, então muitas dessas análises estão sendo desenvolvidas, e a gente tem custos maiores e ainda tem muitas técnicas que são necessárias para o desenvolvimento. E acho que um ponto relevante é também a questão da uniformização, ou seja, de laboratórios de diferentes países fazerem, né, técnicas semelhantes. Na cultura 3D, isso ainda varia bastante de laboratório para laboratório. E o próximo passo da cultura 3D é trazer justamente essa questão da metabolização microfluídica, ou seja, como que a gente combina esses diferentes órgãos para simular sistemas e incluindo a circulação sanguínea. Então, eu trouxe um exemplo de um modelo que a gente desenvolveu na Núcleo Vitro, utilizando dessa tecnologia do órgão on a chip, em que a gente partiu de um racional teórico, né, em que a gente queria avaliar, por exemplo, como que acontece a metabolização de um fármaco ou de um nutracêutico, em que ele vai ser inicialmente consumido por via oral, vai passar pelo intestino, pela metabolização hepática, até chegar na circulação sanguínea. Então, nosso objetivo era simular isso. Inicialmente, né, fizemos um desenho tridimensional de como que esses órgãos estariam sendo reconstruídos, qual seria, por exemplo, a espessura do canalículo que estaria passando, como que seria a questão de velocidade. Então, foram vários meses, né, de desenvolvimento e de desenhos, até que a gente conseguiu imprimir e hoje conseguimos cultivar as células nesse dispositivo. Então, observem que a gente tem um primeiro compartimento que simula o epitélio intestinal. Então, ali a gente coloca, né, a gente faz a passagem, por exemplo, de um nutracêutico em uma digestibilidade estomacal e de intestino, coloca em contato com as células intestinais para ver como que acontece essa biodisponibilidade pelas células intestinais, ou seja, o que estaria sendo carregado em termos de circulação sanguínea, vai passar para as células hepáticas, que também vão ter uma metabolização, e então a gente consegue coletar isso, né, nessa simulação de circulação sanguínea utilizando a microfluídica. Então, observem como realmente a gente vem avançando cada vez mais nos modelos em laboratório. Bom, seguindo aqui então na nossa aula, agora falando sobre as aplicações que nós temos hoje, principalmente em relação à toxicologia in vitro. E aqui, pessoal, é super importante a gente comentar sobre os guidelines, né? Então, principalmente como a gente falou no início da aula, os guidelines da OSD são os que têm esse foco em toxicologia regulatória e que aqui no Brasil são principalmente aceitos, então por isso que eu vou comentar principalmente sobre eles. E eu trouxe essa tabela com alguns desfechos que são analisados, como por exemplo, irritação cutânea, corrosão cutânea, genotoxicidade, irritação ocular, por qual metodologia que hoje ele é realizado, em qual tipo de modelo celular e a referência, então, né, de qual guideline, se você tiver interesse de consultar, né? Os guidelines da OSD utilizam, então, dessas numerações, então, é a partir delas que a gente vai sendo referenciados, e é elas, por exemplo, que vão estar lá na resolução normativa no Brasil, dizendo quais que o Brasil está aceitando, certo? Mas, querendo ilustrar aqui, né, quando a gente fala de genotoxicidade, por exemplo, né, a metodologia que vai ser realizada vai ser de identificação de micronúcleos, né, para ver a formação de micronúcleos a partir do contato de alguma substância, e né, a gente usa principalmente linhagens celulares isoladas, então cultura 2D. Já, por exemplo, numa análise de irritação ou corrosão cutânea, se utiliza um modelo de epiderme 3D reconstruída, que precisa ser validado para fazer esse tipo de avaliação. Então, eu vou comentar sobre essas metodologias e depois também trazer um estudo de caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil, para a gente entender sobre como que é a aplicação dessas metodologias em termos práticos para o desenvolvimento de produto. Então,
começando em relação à irritação e corrosão cutânea, né? Então, esses são desfechos que são bastante relevantes, né, quando estamos sendo desenvolvendo novos produtos. E esses dois desfechos, eles vão utilizar de modelos de epiderme reconstruída, então vão ter só a parte de epiderme, como vocês estão vendo nessa ilustração aqui, em que a gente tem as diferentes camadas de queratinócitos e a camada córnea. E esses modelos precisam ser validados. Então, isso é muito importante, pessoal. Para os guidelines, a gente só pode trabalhar com modelos que são validados, certo? Aqui no Brasil, a gente tem uma filial da Epskin, que é uma empresa que desenvolve muitos modelos de tecidos reconstruídos, e eles têm o modelo do Skin Ethic, que é esse que eu trouxe na imagem para vocês conhecerem, da epiderme humana reconstruída, que é validada, por exemplo, para as metodologias de corrosão e de irritação cutânea. Então, se o objetivo de um produto precisa passar por uma avaliação de irritação cutânea, vai ser então utilizado nessa plataforma da Skinetic e tem todo um passo a passo que ele é necessário para a gente fazer esse tipo de avaliação. Então, vejam aqui como é um protocolo que vai ser seguido, né? Então, começando desde a exposição do produto diretamente em contato com a superfície dessa epiderme reconstruída, fica um tempo em contato e depois é realizada a análise de viabilidade celular através do MTT, que é um corante de viabilidade celular bastante conhecido. E a partir do resultado, né, então aqui, se em relação à viabilidade do tecido ser maior ou menor de 50% em relação à pele controle, né, que não teve contato com nenhum tipo de produto, esse guideline demonstra, né, qual que é a classificação em relação a ele ser irritante ou não irritante para a pele. Então vejam como a gente tem, né, hoje metodologias muito bem definidas para esse tipo de avaliação. Um outro caso que aconteceu bastante recentemente e que vale muito a pena a gente entender e conhecer mais é sobre as pomadas capilares, né? O que que aconteceu? No verão, ali entre 2022 e 2023, principalmente no carnaval de 2023, começaram a ser reportados um aumento do número de casos em que diferentes pessoas tiveram casos de ardência ocular grave, algumas até perderam a visão temporariamente, dentre outros desfechos oftalmológicos, e muitos desses casos estavam relacionados ao uso de pomadas capilares, que seja por suor intenso, né, questão de ter entrado na água, chuva, essas pomadas capilares acabaram indo para os olhos e causando essa série de efeitos. Então, em fevereiro de 2023, a Anvisa interdita todas as pomadas capilares no mercado, então proibindo, né, a comercialização para que eles fizessem um estudo rigoroso para entender o que estava acontecendo, né? E foi então, alguns meses mais tarde, a Anvisa demonstra que muitos casos estavam relacionados a uma alta concentração de um ingrediente, que é o CTRET20, que estava sendo usado em quantidades bem grandes em muitos desses produtos. E ainda ela coloca como, para as pomadas capilares voltarem ao mercado, são necessários testes de segurança ocular in vitro. Então, vou falar um pouco sobre como são feitos esses testes, e para isso a gente precisa entender. No sistema de segurança ocular, a gente hoje tem três categorias, né? Produtos que são considerados sem categorias, ou seja, que são considerados seguros, né, para terem algum contato com a área dos olhos. Produtos de categoria 1, que causam danos oculares irreversíveis, então bastante graves. E produtos de categoria 2, que são produtos que causam dano ocular reversível ou algum tipo de irritação ocular. Vale lembrar, né, para a Anvisa, as pomadas capilares precisam ser classificadas como sem categoria para serem registradas. Para fazer essa avaliação das pomadas capilares, hoje existem duas metodologias que a Anvisa aceita. A primeira delas, ela é de acordo com a ICD 491, que ela é chamada de Short Time Exposure In Vitro Test, em que para isso a gente utiliza de células SIRC, que são células da córnea, e a pomada ou o produto ocular que estiver sendo avaliado, ele precisa ser avaliado em duas concentrações diferentes, diretamente em contato sobre as células em 5 minutos. Para isso é muito importante que esse produto seja solúvel em meio aquoso.
E depois desses 5 minutos é avaliado, né, em relação à viabilidade celular, mais uma vez com o MTT, e essa metodologia consegue identificar se um produto ele é classificado como como não classificado, né, sem categoria, ou categoria 1. Então, ele já é uma metodologia bastante potente que, se o produto ele for seguro, ou seja, sem categoria, essa metodologia usualmente consegue já predizer isso. Contudo, essa metodologia ela pode trazer uma classificação indeterminada, além de que ela também pode, né, se um produto não for solúvel em meio aquoso, essa metodologia também já não é aplicada. E para isso existe uma segunda metodologia, que é a metodologia 492B, em que se usa então um epitélio humano de córnea reconstruído, em que, semelhante ao teste que a gente falou da irritação cutânea, o epitélio da córnea, a gente consegue avaliar o produto diretamente em contato, e esse teste não consegue também categorizar entre produtos sem categoria, categoria 1 e categoria 2. Então, hoje a Anvisa, para lançar uma pomada capilar no mercado, ela precisa passar por uma dessas duas metodologias para demonstrar que é um produto seguro em relação à segurança ocular. Então, vejam como algo que, né, se tornou um caso, né, de saúde pública tem todo um desfecho regulatório bem interessante nesse caso, que para a gente tem bastante sentido entendermos. Bom, e para além das metodologias validadas, a gente também precisa comentar de que essas metodologias claramente elas são relevantes do ponto de vista regulatório, mas muitas vezes não precisam ser as únicas a serem realizadas. No momento que se faz um olhar 360 sobre o produto, diferentes metodologias podem ser combinadas em modelos diversos. Então, por exemplo, se a gente quer avaliar se um produto libera citocinas inflamatórias, a gente pode desenvolver modelos, né, de um órgão específico para avaliar essas citocinas inflamatórias especificamente. Então, claro que é muito relevante a gente conhecer as metodologias que são validadas, mas também termos essa análise 360 e crítica em relação ao que o produto pode estar precisando. E já que estamos falando sobre metodologias validadas, como que acontece a validação dessas metodologias? Já pararam para se perguntar, né? Se a gente tem aquelas metodologias, aqueles vários numerozinhos de OECD para tantos desfechos, como que, né, se chega a uma conclusão de que essa é a melhor metodologia? E isso é importante porque para validar essa metodologia, a gente não quer apenas mostrar que ela funciona em um laboratório, né? A gente precisa demonstrar que ela funciona em diferentes laboratórios, em diferentes países e que geram resultados consistentes, para que a gente tenha um modelo realmente preditivo e que isso, né, possa então ser utilizado de uma forma consistente e regulatória entre os diferentes países. Então, vou trazer aqui um resuminho de como que isso acontece, né? Então, vamos imaginar que um laboratório fez o desenvolvimento de um método específico. Ele vai passar inicialmente por um modelo de pré-validação, que usualmente ele é realizado internamente com diferentes produtos para ver como que é a classificação desse produto, para então passar pela validação interlaboratorial, ou seja, vários laboratórios independentes testam as mesmas substâncias, que essas substâncias vão estar codificadas, né, de diferentes classificações, a partir de um protocolo que está sendo disponibilizado. Com isso, né, se quer avaliar como que diferentes laboratórios, com diferentes profissionais envolvidos, conseguem reproduzir essa mesma metodologia. E então, né, se faz algumas análises, como reprodutibilidade interlaboratorial, sensibilidade, especificidade, as próprias limitações do método. E isso, então, gera um modelo preditivo, que consegue demonstrar ou não, né, se aquela metodologia consegue predizer, por exemplo, a irritação cutânea de uma substância. Entendendo que sim, né, foi gerado esse modelo preditivo, acontece uma revisão independente por pares para que esse seja o processo, né, mais adequado e assertivo possível, e então se submete ao programa da OSD para que essa metodologia se torne, então, validada pela OSD. Acontece uma discussão interna na OSD, e então ela decide se vai adotar ou não como um novo guideline dentro da OSD. Percebam, né? É uma estimativa que a gente está falando de 5 a 10 anos, usualmente, para todo esse processo acontecer, e que também tem um custo bastante relevante de alguns milhões de euros
desde o início da validação, do desenvolvimento, a validação, a revisão, para a gente chegar, então, a um acordo. É bastante trabalho, sim, mas a gente observa como isso é relevante, né? Quantas metodologias hoje a gente já tem por conta, né, de todo esse empenho que é realizado. Bom, pessoal, entendemos, falamos sobre as principais aplicações hoje, como essas metodologias são validadas, e eu gostaria de finalizar falando sobre novas tecnologias e tendências, né? Acho que a pergunta aqui que eu quis trazer, bom, mas para onde que a gente está indo em termos de toxicologia, né? Quando a gente observa essas metodologias, as New Approach Methodologies, né, as NAMs, a gente observa que a gente passou de uma geração que começou, né, com culturas 2D, passando para os modelos tridimensionais, já se falando hoje sobre várias células reconstruindo tecidos, o avanço para o órgão na chip, e eu entendo que a gente está caminhando, né, para uma geração que integra, né, todos esses modelos junto com uma inteligência artificial e uma toxicologia de alta precisão, utilizando das ômicas, né? Então, quando a gente olha para essas tecnologias, o que que a gente entende, né? Que a gente tem hoje ferramentas muito poderosas, né, que a gente considera como ômicas, que conseguem trazer análises transcriptômica, proteômica e metabolômica, ou seja, um conhecimento muito vasto, né, de uma única amostra de um mapeamento de tudo que está tendo ali dentro. Então, isso tudo é muito relevante porque nos traz de uma forma bastante abrangente sobre os diferentes perfis que, por exemplo, uma população de células está tendo. Além disso, com o avanço, né, dos modelos que eu vou chamar de in silico, mas que hoje a gente, né, conversa em relação a modelagens computacionais, que vem muito nesse in silico, com as bases de machine learning relacionadas à inteligência artificial, a gente já pode ter uma análise prévia de toxicidade antes mesmo de chegarmos em bancada. Então, observem como esses avanços vão também acelerar o uso das metodologias in vitro e podem até também se tornar algumas metodologias até preditivas com base em bases toxicológicas computacionais, né? Então isso acho que a gente vai ver cada vez mais e pode também, inclusive, se tornar, né, parte de um guideline. Uma outra metodologia, ela é conhecida como o High Content Screening. O que que isso quer dizer, né? Então, vamos imaginar que a gente tem uma cultura de células que a gente está avaliando um produto específico, e em vez de a gente ter apenas um desfecho por cada uma, né, do grupinho de células, a gente consegue fazer várias marcações simultâneas. Vou colocar aqui, vamos colocar análise de 5 marcadores ao mesmo tempo. E então esses equipamentos que têm uma grande quantidade de filtros e fluorescências conseguem analisar de uma forma muito específica, né, mas também generalista esses marcadores simultaneamente. Então, isso traz muitas informações relevantes. Claro que aqui, pessoal, não basta só apenas o equipamento ter uma grande capacidade, mas a gente tem que ter uma grande capacidade também de analisar esses dados e de tirar conclusões em relação a como que né, uma molécula está interagindo com as células. Isso é bastante relevante quando a gente pensa, né, em um avanço e em uma celeridade, em que não precisamos mais fazer experimentos separados para ver cada um dos desfechos, podemos fazer tudo isso em uma única vez. Uma outra tecnologia é do single cell analysis. A gente sabe que quando a gente analisa um grupo de células, a gente tem uma heterogeneidade de populações, por mais que seja o mesmo tipo celular, por exemplo, são células cardíacas, né? Mas dentro daquele grupo de células a gente vai ter diferentes populações. E o conceito do single cell analysis é conseguir avaliar realmente, né, individualidades celulares e com isso, então, ter uma noção maior de como que aquela molécula está atuando. E por fim, uma última tendência que eu gostaria de comentar é a toxicologia baseada nos Adverse Outcome Pathways. Ou seja, a gente tem uma avaliação muito integrada em relação ao
evento molecular que está acontecendo, então entendendo por qual mecanismo de ação que aquela molécula está atuando, e isso está relacionado a um desfecho clínico, que é esse adverse outcome. Usualmente, né, é algo, uma reação adversa, ou seja, algo que tu não gostaria que estivesse acontecendo, né, mas acaba acontecendo. E no momento que tu consegue mapear o motivo disso estar acontecendo, qual o mecanismo de ação, é possível fazer modificações, né, ou até prever formas de evitar esse tipo de desfecho. Então, é uma ligação muito forte entre o que a gente vê em mecanística biológica, em mecanismo de ação, e aqui a gente pode usar de todas essas ferramentas que a gente comentou, né, de transcriptômica, de single cell analysis, de uma metodologia em sílico, para fazer a conexão com o que é observado de evento adverso clínico. Pessoal, chegando aqui no nosso momento final, né, falamos sobre vários pontos, mas queria deixar algumas mensagens finais, né? Principalmente delas, né, na toxicologia, esse olhar integrado e baseado no regulatório, ele é fundamental, e principalmente buscar entender, né, como que a molécula está funcionando. Os modelos in vitro, eles estão, sim, cada vez mais avançados, conseguindo mimetizar não apenas a resposta das células, mas a nível de órgãos e cada vez mais em sistemas. E isso traz uma relevância muito grande, que a gente para de ver apenas um desfecho específico, mas a metabolização e os mecanismos e os eventos que estão relacionados. E com certeza, essa combinação de in silico e in vitro tem muito potencial de chegar com cada vez mais relevância e tendência nos próximos anos. Nós estamos vendo como as metodologias in vitro estão avançando e como as metodologias de machine learning também estão. Então, a gente precisa também ter esse mentalidade de unir os melhores das tecnologias para trazermos também mais dados assertivos e que consigam trazer celeridade para as análises toxicológicas. Com isso, eu gostaria de agradecer demais a atenção de todos vocês. Eu deixo aqui os meus contatos e fiquem super à vontade para entrar em contato, para a gente seguir a conversa e as trocas que a gente teve durante esse curso. E se vocês quiserem conhecer principalmente sobre o que a gente realiza na Núcleo Vitro, sobre o nosso portfólio completo, podem acessar, por favor, esse QR Code. Mais uma vez, muito obrigada e um ótimo congresso para todos nós.